Isso pode parecer estranho, mas o jeito mais eficaz de criar uma coisa marcante pode não ser como tu pensa. Deixa eu te explicar. Tu provavelmente conhece a lenda Djavan, e se tu conhece ele, tu provavelmente conhece o que é o maior hit dele, a música Samurai. Ai, quanto querer, cabe meu coração. Musicão, letra, harmonia e melodia lendárias, e ainda teve o próprio Stevie Wonder tocando gaita. Pois é, e se eu te falar que ele escreveu essa música em uma noite? Recentemente o próprio Djavan deu uma entrevista lá no Conversa com Bial, e ele falou que essa música surgiu quando o produtor dele falou que, pô, eu dei tuas músicas aqui pro Stevie Wonder e ele gostou, tu queria que ele participasse do teu álbum? Aí o Djavan falou, pô, da hora, claro que eu quero que ele participe. Só que eles queriam isso pro dia seguinte, e o Djavan ainda não tinha uma música pro Stevie participar. E aí na entrevista o Djavan conta na maior calma que ele respondeu simplesmente pro produtor, não, tá tranquilo, eu faço a música hoje à noite. E aí ele simplesmente chega no hotel dele, lá que ele tava hospedado, e fez a música em uma noite, no quarto de hotel dele. A música inteira, ele chegou lá no dia seguinte com a música pronta, só pro Stevie Wonder colocar a gaita dele e dar o toque final dele lá, que ficou também sensacional. Pois é, as pessoas, em geral, nos seus ofícios, né, tendem a levar um certo tempo pra terminar um trabalho. Ainda mais pra finalizar uma coisa que exija um esforço maior, uma dedicação, né, um cuidado. O próprio Djavan já levou mais tempo para trabalhar em outras músicas. Mas às vezes acontecem casos assim, onde um músico simplesmente escreve a música da vida dele num quarto de hotel, numa noite. Eu não sei tu, mas eu acabo enrolando até onde dá para fazer a maioria das coisas. E com isso eu acabo fazendo muita coisa de última hora e de qualquer jeito. É como se eu tivesse que construir uma casa e ao contrário de fazer o ideal, que seria construir um pouco por dia, um tijolo por dia, eu enrolo e tenho que correr no último mês de obra para entregar tudo a tempo naquela correria. Mas tem vezes que no momento aleatório, sem planejamento nem nada, eu simplesmente chego lá e faço a obra inteira de uma vez, completamente do nada. Chego lá, sento na cadeira, entro no flow, faço tudo com a maior facilidade e vou-me embora. Essa própria introdução desse vídeo, tu tinha que ter visto como eu tive maior dificuldade para começar. Eu pensei vários dias e não consegui digitar absolutamente nenhuma palavra. E aí numa terça-feira, 10 horas da noite, eu simplesmente tive essa ideia, comecei a escrever e não parei mais. O que estava me levando praticamente uma semana para fazer e eu tinha caminhado um total de 0%, em 10 minutos eu fiz praticamente 100% do negócio. E com certeza isso já aconteceu contigo também. Provavelmente bem mais de uma vez em contextos aleatórios. Por isso eu queria te falar que apesar da gente prezar pelo longo prazo e ter sim que respeitar ele, muitas vezes tu só precisa de uma tentativa, de uma unidade de foco. Tu pode conseguir ter uma ideia genial de negócio e abrir ele em 2 semanas. Obviamente eu sei que no Brasil isso daí é mais difícil. Ou tu pode escrever, por exemplo, uma música lendária em uma noite. Eu não sei se tu já assistiu aquele filme Gênio Indomável, do Matt Damon com Robin Williams. Não vou explicar muito aqui porque eu recomendo demais que tu assista. Mas para contextualizar, o protagonista é um jovem de classe média baixa ali em Boston e ele é simplesmente um gênio. Em tudo que envolve matemática, ciências naturais, filosofia, ele manja muito. Ele estudava tudo isso por hobby praticamente. E trabalhando como faxineiro em Harvard, ele vê num certo dia ali um problema matemático numa lousa no corredor. Então, como tava só ele no corredor limpando as coisas e tal, ele vai lá, vê o problema, resolve ele em poucos minutos e vai embora. O que ele não sabia é que esse problema era um desafio que um dos professores de matemática lá tinha deixado para ver qual aluno ia conseguir resolver esse desafio até o final do semestre. E o protagonista, o Will Hunt, simplesmente sem saber que era impossível, foi lá e fez. Enfim, como o título diz, ele era um gênio, mas ele era indomável. E é a partir daí que vai entrar o personagem do Robin Williams, que ele é um psicólogo, tipo um counselor lá que eles chamam, né? E aí a construção dele com o personagem do protagonista, do Matt Damon, é simplesmente sensacional. Enfim, se tu nunca viu, assiste o quanto antes. Esse é mais um exemplo de como sorte é igual a preparo, mas oportunidade, né? Como gostam de falar. Pra ver como coisas revolucionárias podem acontecer da forma mais simples e quando tu menos espera. Mas o negócio é que não existe certo nem errado na hora de resolver um problema ou de criar alguma coisa. E nesse vídeo eu quero te mostrar como conseguir fazer essa mágica e resolver uma tarefa do nada. Mas eu também quero te mostrar o outro lado, de como a gente pode fazer coisas grandiosas aos poucos. Porque é isso que vai acontecer em pelo menos 70% do tempo, né? Já te adiantando aqui. Até porque, inclusive, essa segunda abordagem que permite com que a mágica da primeira abordagem aconteça. Já que a gente pode fazer grandes mudanças, né, de médio e longo prazo a partir de pequenas mudanças e pequenos impulsos de curto prazo. Então deixa eu te mostrar aqui o que eu gostei de chamar de método Djavan, ou método gênio indomável. Bora comigo? Pois então, para começar logo aqui, gente, falando dessas duas abordagens aí que eu citei, né? A primeira abordagem seria essa de mirar alto, de fazer uma coisa, meio que fazer mágica, né? Eu vou te explicar ainda ao longo desse vídeo como encaixar direitinho essas abordagens, o que tu tem que fazer para vivenciar bem cada uma, conseguir seguir bem nos teus objetivos aí. Isso se aplica principalmente para música, né? Que é o meu foco aqui nesse canal, mas também para qualquer coisa na tua vida. Pois então,
primeira abordagem é essa de mirar alto, que basicamente é o ponto desse vídeo, né? O ponto, por exemplo, que o Djavan fez na música dele, que é quando tu consegue em pouco tempo fazer uma coisa muito grandiosa, meio que exceder os teus limites. Geralmente isso daí tá envolvido com ter uma grande ideia ou com ter alguma inspiração assim do nada. Mas o que a gente não percebe é que na maioria das vezes isso daí acontece quando a gente já vem trabalhando de certa forma, de um jeito constante. Por exemplo, a música Samurai não foi a primeira música que o Djavan fez na vida dele. Não, o cara já tinha feito muita coisa, já tinha tido muito trabalho até aquele momento. Então por isso que ele já era capaz de ter aquele momento ali de epifania. Mesma coisa a história do Gênio Indomável que eu te falei, que o cara já estudava tudo aquilo lá por hobby. Então obviamente quando surgiu um desafio pra ele, apesar de ser um desafio acima da média, pra ele já era uma coisa que ele conseguia resolver naquele momento, mesmo sem tanto preparo. Sem preparo não, porque ele tinha, né? Eu digo sem preparo específico pra aquele problema lá. Por isso que eu falei que essa abordagem aí da mágica, ela é meio que derivada da abordagem de tu trabalhar um pouco a cada dia. Porque é como dizem, que a inspiração tem que te pegar trabalhando. E aí tu consegue chegar no nível de ser um cara assim, que nem o Djavan, que quando surgiu essa inspiração, ele conseguiu meio que controlar ela voluntariamente. Meio que tendo a capacidade até de controlar o momento em que ela ia aparecer. Porque ele falou pro cara, eu vou fazer essa música hoje à noite. E ele foi lá e conseguiu fazer a música naquela noite. Isso acontece quando tu já tem um tempo colocando a mão na massa. Então essa visão de mirar alto é muito boa, porque tu não fica refém só disso, desse pensamento de não, eu vou esperar chegar a ideia pra mim. Não, pô, tu tem que ir construindo a ideia, tu tem que ir construindo meio que o teu salão de festas pra receber essa ideia, tá entendendo? E o bom de ter essa visão de mirar alto, por exemplo, eu quero escrever uma música aqui em um dia, eu quero fazer uma coisa difícil que me levaria 3 meses pra fazer em 2 semanas. O bom disso é que mesmo que tu não consiga completar 100% dessa meta, provavelmente tu vai se sair muito bem, muito melhor do que tu se sairia normalmente, sem ter uma meta arrojada. E a outra abordagem é justamente essa de ir no devagar e constante, meio que sem grandes ambições no primeiro momento. Essa abordagem é boa justamente para quem sofre de autocobrança, né, ou quem não consegue se dar muito bem com essa questão de metas muito arrojadas em tempo muito curto, porque realmente se tu for tentar fazer um negócio que for te dar mais ansiedade, for piorar mais ainda as coisas, não vale a pena seguir nesse ritmo, a não ser que tu consiga se acostumar para poder seguir nesse ritmo, né, se preparar. Por isso, mais uma vez, olha aí como tu começar devagar e constante te prepara para conseguir inserir esses momentos de sprint aí no meio do processo. E é por isso que eu te recomendo tentar manejar bem essas duas abordagens. Igual um corredor que está treinando para uma maratona, ele não faz corrida de 40 km todo dia. A maior parte da evolução vem justamente das corridas leves. Isso daí também mudou minha cabeça, que eu comecei a correr nos últimos meses, e quando eu percebi que são na verdade as corridas leves que te fazem progredir, mudou o meu jogo aí, apesar de eu ainda ser um iniciante na corrida. Porque esse é o negócio, é como se tu tivesse em qualquer coisa que tu for fazer, trazendo pra música, é como se todo dia tu fosse lá estudar 5 minutos de composição, de progressão, de qualquer coisa, e aí depois de, sei lá, 15 dias nesse ritmo já, estudando aqui de 5 a 30 minutos por dia, hoje eu vou pegar e ficar 3 horas direto me focando nisso, porque tu já vai ter construído um terreno propício para conseguir lidar com esses momentos aí, entendeu? Igual um corredor que vai fazendo corrida leve, é um treino de tiro, é um corrida leve, corrida regenerativa, treino de tiro, e aí treino de longa distância, aí ele vai assim até conseguir completar a maratona. Quanto mais tu vai tendo o hábito de fazer um pouco sempre, mais constantes vão ser os momentos de inspiração, os momentos de Djavan, até porque tu vai estar se expondo naquilo por mais tempo. O teu cérebro tem toda a parte neurocientífica aí de que é muito melhor realmente tu estudar, por exemplo, 30 minutos por dia durante uma semana do que pegar um dia só e querer estudar 6 horas direto. Quando tu vai no pouco, tu consegue fazer uma coisa, aí tu vai lá e no teu sono tu consolida as informações, tu tem novas ideias, tu cria novas coisas, tu se envolve melhor naquilo, tu vai criando várias conexões neurais diferentes aí, que é daí que surgem as ideias, né? Daí que surge a criatividade, as inspirações. Tu vai conectando uma coisa que tu estudou nos 5 minutos de hoje com uma coisa dos 5 minutos de ontem, e aí tu consegue chegar no nível de falar pro teu produtor, olha, hoje à noite eu vou fazer essa música aí de uma vez só. E aí tu vai realmente conseguir fazer, porque tu já tem todo esse teu banco de referências aí que tu mesmo criou. Além do Djavan, eu vou te dar uns outros exemplos aqui na música pra ter uma ideia. Provavelmente conhece a música Californication do Red Hot Chili Peppers. Pois é, essa música, assim como todas as músicas que existem, né, por mais que a gente não perceba isso, elas não surgem do nada, é tudo uma construção. Essa música, por exemplo, eles pensaram aí na letra e foram começando a pensar numa progressão, aí na linha de bateria, de baixo, e o guitarrista, o John Frusciante, ele não sabia exatamente o que colocar naquilo lá pra fazer uma progressão, pra fazer um riff em cima daquela música. E aí, num dia, depois de um ensaio, ele chegou em casa, ficou pensando, trabalhando lá a cabeça dele, e inspirado no riff de uma outra música, do The Cure, ele foi
foi lá, fez umas mudanças e simplesmente chegou nesse riff aí que eu toquei pra ti, que é justamente a parte que as pessoas mais lembram dessa música, a parte que ficou mais memorável. Isso daí são acordes simples, tu não precisa saber toda a teoria profunda da música. Obviamente aquilo vai basear o que teu cérebro já quer traduzir, mas às vezes uma progressão mais simples do mundo consegue fazer um negócio assim, na maioria das vezes no caso. Essa é a importância de tu ter boas referências, de tu ir construindo um pouco a cada dia. Foi isso que aconteceu aí com o John, por exemplo. Ele já tinha referências de ter escutado a música do The Cure no fundo lá da cabeça dele. Ele nem tava pensando naquilo naquele momento, mas aí quando ele ficou matutando lá as ideias, ele simplesmente chegou naquilo, adaptou e rapidinho fez o negócio. Porque quando tu tem referências, não é uma coisa voluntária, é meio que involuntariamente o teu cérebro já sabe aonde buscar. Outro exemplo é o Sting, quando ele fez a música Shape of My Heart com o Dominic Miller. Essa aqui, ó. Ignora essas trastejadas aí que meu violão a corda 11 é bugado. Essa música eles contaram a história de composição dela, que era uma coisa que eles também simplesmente não estavam tendo ideia nenhuma do que fazer. Estavam lá horas no estúdio, não saía nada. E aí uma hora o Sting virou e falou, pô, pra mim não tá dando, eu vou sair, vou caminhar, vou ali no jardim. E aí ele disse que na caminhada dele no jardim, do nada veio nele a ideia, pô, essa música eu vou falar sobre um cara que tem vício em aposta, uma história de um cara que a vida dele tá desmoronando por conta disso. E aí começou a vir a letra na mente dele, ele começou a compor o negócio lá mesmo no jardim. E é até engraçado que o Dominic, que é o cara que fez a linha do violão, na hora ele falou, pô, bacana, porque eu ainda não sei o que tocar na música. E aí foi a vez dele de sair no jardim, e na hora que ele saiu, ele também já voltou com o negócio pronto, já voltou com esse riff aí, que virou, pô, famoso mundialmente. Então isso é um exemplo de como esse meio termo entre essas duas grandes abordagens aí, de como tudo isso consegue se conversar. Nesse caso deles, eles estavam tendo esse esforço intenso, estavam trabalhando realmente, mas a inspiração veio no momento aleatório, mas ela só veio porque eles já tinham todo esse tempo de mão na massa. E uma dica para te conseguir manter isso daí constante na tua vida, que me ajudou muito até, é tu construir uma autoeficácia diária. A autoeficácia é um dos componentes aí da autoestima, e ela basicamente diz respeito a tu se sentir capaz de resolver as coisas. Autoeficácia é quando tu consegue resolver um desafio e tu fala, pô, consegui, caraca, eu tô me sentindo bem por ter conseguido, por me sentir capaz de ter feito isso. Quando tu consegue terminar todo dia com a sensação de dever cumprido. E isso é uma coisa que, além de ser sensacional pra tua saúde mental, ainda te deixa engajado pra caramba, motivado, com vontade de ter mais ideias, de pensar diferente. Então por isso é importante todo dia ter uma meta diária que tu consiga, assim, com 99% de certeza cumprir. Por exemplo, se tu não consegue estudar música 1 hora por dia ou 30 minutos por dia, nem tenta fazer isso. Começa estudando 15 minutos por dia, 10 minutos por dia. Faz uma coisa realmente que, como eu falei, tu consiga com 99% de certeza cumprir todo dia. Basicamente sem dificuldade nenhuma. Porque nesse primeiro momento tu não tem que ficar, nossa, eu quero fazer uma coisa sensacional, meu truta. Como diria o poderosíssimo ninja. Não, pô, tem que ir devagar, começa aos poucos. Agora eu queria trazer uns recursos extras aí pra poder te apoiar nesse negócio, tu conseguir resolver isso daí de forma muito mais tranquila, de forma até mais organizada, mais planejada. Primeiro eu queria te falar sobre o flow, como eu comentei já mais cedo. Essa teoria basicamente foi criada por esse psicólogo aqui, que eu não vou tentar pronunciar o nome dele. E aí nesse esquema que tá aí na tela, pra poder ficar tudo mais claro, ele traz essa ideia de que o flow é quando tu consegue pegar um desafio que seja grande o suficiente pra te resolver e que tu tenha habilidade suficiente, competência suficiente para resolver ele. Porque não adianta tu pegar um desafio muito fácil, mas também não adianta tu pegar um desafio impossível. Também não adianta tu tentar fazer qualquer tipo de desafio que seja se tu não tiver habilidade para ele. Ou se tu tiver uma habilidade realmente até demais a ponto de ele nem ser mais considerado um desafio. Tá entendendo? Então tu tem que tentar o máximo possível focar em entrar nesse estado de flow por meio dessa organização, desse equilíbrio entre desafio e habilidade. Então até para procrastinação isso me ajudou muito quando eu comecei a perceber isso, que eu procrastinava muito para muitas tarefas, mas o negócio é tu quebrar elas no meio não, quebrar em várias partes possíveis. O negócio é tu fazer realmente um pouco, como eu falei, porque se tu não tá fazendo, ou é porque tu não sabe o que fazer, tu não tem uma clareza, ou tu tem clareza, mas aquilo ainda parece muito difícil para ti, ele prefere fugir daquilo. Mas quando tu quebra isso na mínima parte possível, e aí tu chega no nível daquilo lá que eu falei, de ter 99% de facilidade, de chance de fazer aquilo, é aí que tu consegue manter essa constância. E também para resolver isso tudo, tem que ter sempre uns fundamentos na tua cabeça, né? Independente da abordagem aí que tu vai trabalhar. Esses 3 fundamentos são sempre importantes aí. O primeiro deles é o foco. Justamente tu conseguir ter essa capacidade de sentar e focar por sei lá quanto tempo no que tu for fazer. E tu só consegue fazer isso quando tu tem uma motivação forte, né? Um motivo
motivo para fazer aquilo tem que ser importante para ti. Além disso, uma coisa que ajuda muito pro foco é tu planejar antecipadamente o que tu vai fazer. Uns tempos atrás eu podia falar muito de agenda, né, que a agenda é bacana, mas eu mesmo percebi que a agenda não funciona muito bem comigo, entende? Quer dizer, ela funciona para coisas externas, assim, eu tenho uma consulta, eu tenho que resolver tal coisa, uma coisa que não sou eu que tô escolhendo o horário, que tô escolhendo aquilo, aí a agenda funciona para me lembrar. Mas quando sou eu que tenho que falar, pô, esse vai ser o meu horário aqui que eu vou ler, eu vou estudar música nesse horário, não funciona para mim, porque eu fico muito folgado nisso, entende? O que mais eu percebi que funciona para mim são justamente essas metas diárias, metas pequenas, porque independente do horário que eu faço, independente de como eu for, eu sei que eu vou estar sempre fazendo. E naturalmente nisso aí tu vai percebendo que tu consegue render melhor em certos horários, então tu mesmo vai conseguindo manter uma agenda mesmo sem ter uma agenda, entende? Então o foco deixa de ser uma coisa que tu tá buscando e vem a ser uma coisa que vem naturalmente. O segundo fundamento que eu queria trazer para ti é ter a constância no pouco. Lembra da parte da corrida que eu te falei? O negócio é tu ter sempre uma constância fazendo pouco, é de vez em quando tu adicionar uma meta arrojada, tem um sprint no meio do teu processo devagar, mas independente desses sprints, tu tem que ter esse fundamento da constância no pouco, porque tudo que eu já te falei aqui, que é ela que vai te guiar nesses momentos de conseguir fazer a mágica acontecer. E o terceiro fundamento é tu ter na tua cabeça que tu tem sempre que buscar alavancas no que tu for fazer, independente do que seja. Que uma alavanca, né, trazendo da física, é simplesmente uma máquina que consegue multiplicar força. Por exemplo, imagina tu na academia. Talvez tu consiga levantar um halter de 20 quilos, mas se eu colocar aqui uma mesa enorme pra ti, que também tem 20 quilos, vai ser muito mais difícil tu conseguir levantar, porque a mesa não vai ter um lugar para puxar, não vai ter uma alavanca, entendeu? Então, apesar de ser o mesmo peso, tu vai ter muito mais dificuldade para conseguir segurar, tu não vai saber o que fazer. Então, para tudo na vida, tu tem que buscar alavancas, tu tem que saber onde que eu posso depositar o meu foco, o mínimo possível de foco para ter o máximo possível de resultado. Até a regra de Pareto lá do 80-20. Tem que procurar onde que 20% dos meus esforços vão trazer 80% dos meus resultados. Porque assim tu para de gastar tempo com coisas que não vão servir para ti, que só vão te atrasar. Às vezes a gente faz isso com a tal da procrastinação ativa, né? E tu pensa, eu tenho que fazer uma coisa, mas em vez de fazer a coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer milhões de outras coisas para me sentir produtivo, só porque na verdade eu tô fugindo do que eu tenho que fazer. Tá fugindo porque, mais uma vez, tá muito difícil pra ti, tu não dividiu em porções menores, tu não tem aquele 99% de certeza de fazer, de que tu consegue fazer. Então esses três fundamentos vão te guiar muito, do foco, da constância no pouco e das alavancas. Procura isso daí. E pra finalizar, até te trazendo uma reflexão que eu pensei enquanto eu escrevi esse roteiro, é de um problema que hoje em dia muitos jovens, assim como eu, por exemplo, a gente enfrenta, que é a falta de pressa. Querendo ou não, hoje em dia as coisas são bem mais fáceis do que já foram tempos atrás, independente da tua situação de vida. Tanto é que falam, né, que essa nova geração é a geração que nem trabalha e nem estuda, né, que não quer nenhuma das coisas, justamente porque não tem uma deadline aí pros projetos, né, não tem um limite de, eu tenho que fazer isso, senão alguma coisa muito ruim vai acontecer. Tá tudo muito confortável hoje em dia. Por isso que o jeito é tu se desafiar. Tu não precisa ter uma pressa, né, no sentido de ter uma autocobrança infinita, mas também não dá pra ficar muito nem aí pra nada, entende? Então, por isso que essa questão de se desafiar ajuda muito quando tu quer fazer alguma coisa assim. Por exemplo, tu é um músico e tu quer criar uma coisa, tu quer criar um álbum, tu quer escrever uma música, tu se desafiar, tu conseguir ter uma coisa assim, enxergar até como se tu fosse uma empresa. Isso aí vai te ajudar a trazer esse movimento. Então, tenta aplicar isso de alguma forma. Com tudo isso que eu te falei, tenta aplicar isso de alguma forma na tua vida, de uma forma fácil. Por isso, para finalizar mesmo esse vídeo, eu vou trazer uma forma fácil de aplicar isso, que é tu se desafiar. Agora, presta atenção aí. Eu te desafio a partir de hoje, investir de 10 a 30 minutos por dia, por pelo menos uma semana, em qualquer atividade que seja, alguma coisa que tu queira fazer. Aquele projeto, aquela coisa que tu falou que há tempos atrás queria fazer, mas ficou procrastinando. Por exemplo, eu comecei a tocar violão em 2017, mas de lá até basicamente ano passado, eu era só um analfabeto funcional na música, um analfabeto musical. Eu sabia tocar as coisas, mas só o que eu aprendia vendo cifra, eu não sabia me virar no violão. Aí eu comecei a estudar a fundo, aprender o básico, aprender sobre escalas, sobre campo harmônico. E aí eu tenho feito a técnica que é bem difundida até, que é o do 1x, 2x, 3x. Esse x seria multiplicando pela quantidade de tempo. Então, se tu for ficar, por exemplo, 1 minuto por dia, como se fosse 1 minuto estudando escalas, 2 minutos estudando exercícios técnicos e 3 minutos estudando repertório. É nessa aí tu multiplica pela quantidade de tempo que tu for fazer, mas é sempre nessa proporção. Por exemplo, eu estudo 30 minutos, aí eu faço 5 minutos de escalas, 10 minutos de exercícios técnicos e 15 minutos de repertório. Agora eu comecei a estudar sobre progressões também, e aí nem precisa de muito tempo. Eu tô pegando uma progressão por semana e eu estudo 10 minutos por dia que seja, e eu tenho rendido muito mais assim, fazendo
fazendo pouco. E aí no momento que eu vou sentar livremente pra tocar, pra fazer alguma coisa, eu consigo ter ideias, cara. Eu nunca fui de ter ideias no violão, mas só de uns poucos meses atrás que eu comecei a fazer isso até hoje, já tá sendo o suficiente pra começar eu conseguir ter uma independência no negócio. Então faz isso, procura alguma atividade, alguma coisa que tu queira fazer e gasta de 10 a 30 minutos por dia. Tu não precisa de mais. Se tu quiser, tu pode fazer mais, mas isso daí já tá ótimo. Então é isso, eu espero que tu tenha conseguido entender um pouco melhor sobre o que tem por trás desse negócio de fazer coisas grandiosas em pouco tempo. Então é isso, comenta aí se quiser trocar uma ideia sobre isso que a gente conversa. E eu te convido a assistir esse vídeo de novo, se tu tiver interesse em revisar essas informações para deixar mais claro na tua mente, mas também não perde tempo com isso, vai fazer, que é a prática que importa. Então é isso, grupo, tamo junto, valeu, é nóis! Vidro fumê, o som no último volume, escuta